E aí pessoal, tranquilo? Professor Wanderson Marques, Geografia. Dando sequência então à nossa matéria, a gente chega na página 546 e parte então para o encerramento do capítulo, falando sobre ainda as consequências da guerra ao terror imposta pelos Estados Unidos e a chamada remultipolarização por parte de alguns analistas geopolíticos mundiais. Ok? Algumas características estão colocadas aí nesse processo. A gente tem, por exemplo, o mundo desenhado pós-atentados de 11 de setembro, sobretudo pelas mãos dos Estados Unidos na figura do George Bush, com a sua doutrina de segurança nacional, a doutrina Bush, a doutrina do ataque preventivo, a crise de refugiados, a questão dos imigrantes islâmicos e do islamismo como alvo do mundo ocidental, e os novos agentes que se colocam nessa lógica aí da remultipolarização. Vamos lembrar, na globalização monopolar a Inglaterra dominava o mundo, na bipolar Estados Unidos e União Soviética. Na multipolar pós-Guerra Fria, os organismos internacionais e seus países, respectivos países, muitos mandavam no mundo. A gente fechou até a última vez que falamos disso, citando a questão da multipolarização, ou seja, os Estados Unidos dominando os mundos que dominavam o mundo. Porém, o mundo começa a ganhar novas configurações com outros agentes que surgem. A Rússia se lançando no seu papel geopolítico de confronto com os Estados Unidos, a China como rival econômico para os Estados Unidos, a Alemanha como domínio econômico da União Europeia, se lançando como potência geopolítica, inclusive confrontando com a própria Rússia do Vladimir Putin em relação à dominação política e econômica de países do leste europeu, como a Ucrânia, como a Letônia, Estônia, Lituânia. A União Europeia tem partido para a perspectiva de conexão com o Mar Cáspio e o Mar Negro, onde tem muito petróleo. Enfim, a Alemanha é o grande expoente disso. E a França como grande potência militar da União Europeia. Então esse poder dos Estados Unidos hoje está meio dividido, tá? Aqui embaixo o Boris Johnson com a Inglaterra, que nunca deixou de ser uma grande potência, né? Deixou de ser a grande potência, mas nunca deixou de ser uma grande potência. Nesse contexto, vamos começar falando então do terrorismo e da Al-Qaeda. Al-Qaeda quer dizer a base, foi criada em 89 pelo Bin Laden. É uma organização terrorista, jihadista, árabe, fundamentalista islâmica e tal, com o objetivo de combater a influência ocidental nos países islâmicos e implantar a Sharia, que é o Código Moral Islâmico, nos países onde a Al-Qaeda conseguir dominar, e isso lá para o Oriente Médio. Eles não querem fazer isso na Europa ou nos Estados Unidos, não. Formas de atuação, terrorismo e jihadismo. Jihad seria a Guerra Santa. Essa Guerra Santa é entendida pela Al-Qaeda como guerra mesmo. Guerra partir para cima e luta militar e tal. Há uma frase do Bin Laden aqui para enfatizar: a determinação de matar os americanos e seus aliados civis e militares é um dever individual para todo muçulmano que possa fazê-lo em qualquer país onde isso for possível, com o objetivo de libertar de suas garras a mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém. Vamos lembrar que os Estados Unidos reconhecem Jerusalém como capital de Israel esse ano, certo? Nosso presidente chegou a acenar com essa possibilidade, depois deu uma refugada. O Brasil, então, passa a ser visto como aliado dos americanos, logo entra no alvo da Al-Qaeda também. E a mesquita sagrada de Meca, essa aqui é aquela lá onde o Maomé viveu, enfim. Isto está em consonância com as palavras de Deus Todo-Poderoso. É importante que vocês entendam, galera, que dentro dessa lógica do terrorismo envolvendo religião, é sempre uma luta do bem contra o mal. O mal para nós aqui sempre foi o Bin Laden e a Al-Qaeda. O mal para eles somos nós, os ocidentais. Tá? Surgimento, é um movimento ortodoxo, ultraconservador, extremista, austero, fundamentalista, puritano e islâmico, que surgiu no Egito no final do século XIX. Eu estou falando do salafismo, tá? A ideologia dos membros da Al-Qaeda. Deixa eu fazer um adendo aqui, ó. Salaf, em árabe, é tipo retorno à origem. Esses caras pregam um islamismo puro, como eram os primeiros islâmicos, aqueles que conviviam com Maomé.
Objetivo: retorno à origem com a leitura rigorosa do Alcorão, fundamento da fé islâmica. E aí, os salafistas também são chamados de wahhabistas, por causa desse maluco aqui, o Muhammad também é uma pronúncia certa, Ibn al-Wahhabdi. Seguidores do al-Wahhabdi é wahhabista, entendeu? Esse cara aqui foi um dos intelectuais mais influentes dentro da ideologia salafista. Esses caras defendem uma leitura rigorosa do livro sagrado muçulmano, que é o Alcorão, e ainda ajudou a fundar o Reino da Arábia Saudita. Qual que é o papel desse maluco aqui do salafismo a partir disso? A Arábia Saudita foi o país em que viveu Maomé, certo? Por isso, é um país em tese sagrado para o islamismo. Lá existem duas correntes que poderiam ser um empecilho uma para a outra, que é a corrente política e a corrente religiosa. A corrente religiosa, ela foi dominada pelo Wahhabite e pelos salafistas ou wahhabistas. A corrente política pela Casa de Saúde, por isso a Arábia é saudita, certo? E eles fizeram um pacto, fizeram uma aliança. A Casa de Saúde dá aos wahhabistas a missão de proteger a religião dentro do país. Os wahhabistas reconhecem na Casa de Saúde o poder político. Um protege o outro, reconhece o outro. E assim foi a colaboração que o Wahhabite deu para a formação do Reino da Arábia Saudita. Ok? Todo mundo pensa que... Todo mundo não, né? Algumas pessoas pensam que a Al-Qaeda só passou a ser importante, ou o terrorismo islâmico só passou a ser importante depois do World Trade Center. Vou mostrar aqui alguns eventos que antecederam isso. 93 explosivos no próprio World Trade Center, mais um estacionamento. 6 pessoas morreram. Ataque no Quênia e em Tanzânia, em Nairobi no Quênia e Dar es Salaam na Tanzânia. 213 pessoas morreram. No Iêmen, 12 de outubro, um ataque no porto de Aden a um navio militar norte-americano. Aí matou soldado. Essa rixa aí, ela é antiga, né? Na Espanha, ataque aos trens e ao metrô de Madrid, 11 de março de 2004, morreram 191 pessoas. No Paquistão, em 2008, outro ataque na embaixada dinamarquesa em Islamabad. É uns nomes que parecem trava-língua, mas enfim. 8 pessoas morreram. Em 2009, esse aqui em tese foi o último grande ataque da Al-Qaeda, ou tentativa de ataque, com o nigeriano Umar Farouk Abdulmuttalab. Esse maluco aqui estava voando da Holanda para os Estados Unidos com explosivo no corpo. E aí acabaram fazendo com que ele confessasse que era realmente para explodir o avião e era em nome da Al-Qaeda. Essa confissão dele acabou gerando para ele a sorte de, ao invés de pegar a pena de morte, pegar a prisão perpétua. Sorte, não sei, né? Porque esses caras são jihadistas, extremistas, e para eles morrer defendendo a religião é uma grande coisa, morrer como mártir e dar até prêmio no céu. Enfim, o que acontece para o Bin Laden romper com os Estados Unidos? Eles sempre foram aliados até a ruptura. Acontece que na Guerra do Golfo, lá na década de 90, os Estados Unidos colocaram bases militares nos arredores de Meca, cidade sagrada para os islâmicos. Os wahhabistas não gostaram, mas foi feito um acordo lá com a Casa de Saúde que essas bases elas iam continuar ali até acabar a guerra. Acabou a guerra, as bases não saíram. O Bin Laden ficou puto da vida e aí ele questiona a Casa de Saúde, que acaba rompendo com ele, a família dele rompeu com ele, os Estados Unidos romperam com ele pegou a parte da herança dele, porque foi expulso da família, foi expulso do país, e enfim, com esse dinheiro ele fundou a Al-Qaeda. Tá certo? Aí vem a Guerra do Iraque como consequência dos ataques de 11 de setembro de 2001. Em 2003, os Estados Unidos e o Reino Unido montaram uma coalizão que atacaram o governo Saddam Hussein, dentro da lógica do ataque preventivo. Lembra da doutrina Bush? Direito ao ataque preventivo? Pois é, a ONU não endossou esse ataque, porque a acusação era de que o Iraque estivesse produzindo armas químicas, sobretudo, para atacarem os Estados Unidos.
inspetores da ONU foram lá, não acharam essas armas, enfim, a Rússia e a França vetaram no Conselho de Segurança, os americanos passaram por cima e foram assim mesmo. Algumas imagens dos ataques lá. E aí, essa charge fez muito sucesso na época. Hello, Pentágono, acho que encontramos armas de destruição em massa dos iraquianos. Aí está lá o iraquiano com estilingue atirando em um caça que está bombardeando tudo. Né? Essas armas não existiam, galera. Os Estados Unidos inventaram essas armas para poder ter o pretexto de pegar esse cara aí, que é o Saddam Hussein. Saddam Hussein, em alguns momentos, primeira foto durante a guerra, segunda foto já depois de preso. Aqui ele está se defendendo porque ele não reconhecia o tribunal que o acusava. Ele foi acusado de ter matado milhares, centenas de curdos com armas químicas. Ele abriu mão da defesa. E aqui ele enforcado e nego tripudiando com o cadáver dele, tirando foto e tal. Enfim, Saddam Hussein morreu em 2006, morreu enforcado. Os Estados Unidos ficaram com tropas lá até 2011, depois eles foram embora. O Obama retirou os Estados Unidos do Iraque. Morreram 140 mil iraquianos, em tese 2 mil e poucos norte-americanos, mas nunca se sabe ao certo quantos morreram porque todos mentem. Uns mentem para mais, para parecer que o adversário morreu mais, outros mentem para menos, para parecer que os soldados aliados e eles não morreram tanto assim. Atualmente quem domina o Saddam Hussein é Barham, quem domina o Iraque, perdão, é Barham Salih. Esse cara é um curdo que com o apoio dos Estados Unidos assumiu a presidência do Iraque. Os Estados Unidos admitem possível erro sobre armas do Iraque. Essa é uma reportagem da época onde a Hillary Clinton, isso é da BBC, tá? Onde a Hillary Clinton admite que talvez, quem sabe, os Estados Unidos erraram em acusar os iraquianos de terem essas armas químicas e eles, em tese, não teriam mesmo. Mas livraram o mundo de um grande ditador. Essa foi a desculpa que veio depois da desculpa. Então, desculpem, nós erramos porque achamos que tinha e não tinha. Mas livramos o mundo de um grande ditador, no caso Saddam Hussein. Certo? Consequências do fim da guerra do Iraque. Analisa comigo aqui, galera. Vamos lá. Árabes xiitas habitam o lado azul, meio tom de azul. 60% dos xiitas, dos iraquianos, são xiitas. Sunitas, 20%. Esses verdes aqui, cor de, sei lá, de diarreia. 15% são curdos no norte do Iraque. Os sunitas, apesar de serem minoria, junto com Saddam Hussein, dominavam o Iraque todo. E meio que perseguiam as outras minorias e se impunham diante deles pela força. Quando o Iraque é deposto, os sunitas saem do poder, os xiitas e os curdos passam a buscar vingança contra os sunitas, uma vingança histórica. Foram décadas de sunitas tripudiando em cima dos xiitas e dos curdos. Esses sunitas passaram a ser saqueados, espancados, estuprados, assassinados. Aí os Estados Unidos sabiam dessa situação toda. Os soldados americanos não estavam aqui para pacificar o país. Estavam aqui para garantir o poder de quem tinha assumido o poder, que era um curdo aliado que por coincidência facilitou o acesso norte-americano ao petróleo iraquiano, essa coisa toda. O fato é que esses sunitas, jogados e judiados, começam a ser persuadidos por um cara chamado Abu Bakr al-Baghdadi, que era o califa do Estado Islâmico, oferecendo para esses sunitas arma, respeito, dinheiro, salário e vingança, e a perspectiva de fazer um território só para eles, um Estado Islâmico sunita. Bom, quando o Trump acusa o Obama e a Hillary de terem criado o Estado Islâmico, ele não está falando de tudo, muita besteira não. Tem alguma coisa a ver sim. Não é que criou porque quis criar, né? Criou as condições para que surgisse o Estado Islâmico lá. Aí vem a morte do Bin Laden, galera. O Bin Laden. O Bin Laden, ele morreu em 2011 no Paquistão. Os talibãs foram depostos do poder no Afeganistão. E aí eu tenho aqui a imagem do bunker onde estava lá o Obama, que ordenou a execução do Bin Laden. Podia ser a prisão, ele ordenou a execução. Aqui é a cara da Hillary, espantada com o que ela estava vendo, certo? Esse aqui estava curioso para saber, a tiazinha lá não viu nada porque ela é baixinha. Enfim, não deu para ver, né? O Bin Laden foi assassinado e a imagem que girou o mundo foi essa aqui, ó.
ao vivo, lá na época e tal. Contestaram essa imagem dizendo que ela era uma montagem. Os americanos diziam que não. Aí alguns peritos na internet começaram a mostrar que sim e descobriu-se que é isso aqui, ó. Pegaram esse cara, cruzaram com essa imagem e saiu isso aqui. Uai, Estados Unidos, vocês mentiram a imagem dele morto? Os americanos admitiram que inventaram essa imagem porque não queriam mostrar o verdadeiro cadáver do Bin Laden para não gerar comoção e mais ódio, porque a imagem seria muito dura. Imagino, galera, que eles estouraram a cabeça dele, né? Mas enfim, se essa imagem aqui não for dura, o que é imagem dura, né? Segundo os americanos, fizeram o DNA, confirmaram que era o Bin Laden mesmo. Lavaram o corpo dele, fizeram um funeral islâmico respeitoso. E que jogaram ele no mar para evitar peregrinação em algum túmulo por aí, lá no mundo islâmico. Beleza? Entregaram para a família e tal. A família participou do funeral. Lembrando que a família Bin Laden é a maior investidora hoje em território americano. Eles têm mais de 1 trilhão aplicado nos Estados Unidos. E o Bin Laden era, como eu disse agora há pouco, uma ovelha negra da família. Aí a grande pergunta, né? Desse mundo globalizado, a Al-Qaeda acabou? Não, galera. O Ayman al-Zawahiri é o grande líder da Al-Qaeda hoje. Eu coletei aqui alguns eventos que estão disponíveis na internet, notícias do mundo aí que mostram a atuação da Al-Qaeda. E tem muita atuação, tá? 2001, 2019, se eu não me engano, tá muito pequenininho para mim aqui. 2019, enfim, tem coisa de 2020 aqui. A Al-Qaeda não acabou, continua atuando. Beleza? Então o terrorismo é um dos grandes problemas. Anos 2020, um processo de remultipolarização. Para alguns autores, o mundo está deixando de ser unipolar, unimultipolar, onde os americanos mandam em tudo, para ser um mundo de novo multipolarizado. E aí os agentes que se levantam nessa fase são, sobretudo, os Estados Unidos, a União Europeia, a China e a Rússia. Tá? E aí, quais são as características desse mundo? Após o período flagrante de unilateralismo da doutrina Bush, em 2008 rola uma grave crise econômica mundial que reequilibra as forças. Essa crise foi nos Estados Unidos, crise imobiliária norte-americana. Expandiu pelo mundo, mas os americanos sentiram muito ela. Os Estados Unidos aparentemente perderam a condição de hegemonia em conteste. Surgiram algumas potências emergentes, como o Brasil e a Índia, por exemplo, a Turquia. A tendência mais provável dos próximos anos é de uma reorganização do mundo ao que se viu, igual ao que se viu depois da Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, com China e Europa na condição de atores centrais. Brasil e Índia surgem como lideranças regionais. A Rússia de Putin assume protagonismo militar no cenário geopolítico. Olha, isso aqui, galera, remete à Guerra Fria, ó. Os Estados Unidos queriam derrubar o Maduro na Venezuela, a Rússia foi lá e não permitiu. Os Estados Unidos queriam derrubar o Assad na Síria, a Rússia foi lá e não permitiu. A Rússia anexou a Crimeia, os americanos espernearam, a Crimeia continua sendo da Rússia. Enfim, o cenário é esse. Tá? A gente fecha aqui, eu estou em consonância com o que o livro está dizendo, adicionei alguma coisinha aí, vou deixar uma atividade, façam, e na aula ao vivo a gente tira dúvidas se elas surgirem, ok? Grande abraço para vocês, tudo de bom, até a próxima.